Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, nós estamos iniciando, a primeira segunda-feira do mês de junho, dia 3 de junho. Já estamos na metade do ano já, meus amigos? E com muita alegria, com muita fé, muita esperança de dias melhores, nós estamos aqui, tendo sempre Jesus como nossa meta, o nosso e o Evangelho, e o seu Evangelho como nosso roteiro. Como nós temos costume, o nosso Evangelho, sempre iniciamos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que é realizado pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, querida. Deixa eu compartilhar aqui a tela, Paz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual, junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra, à espera do fogo fato, do menor esforço. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 53. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não tem como, meus amigos? É o trabalho, é o esforço que a gente consegue, seja no plano material como no plano espiritual, E vamos continuar o nosso trabalho com a graça de Deus. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Iraides. Iraides, seja bem-vinda, querida. Ela irá fazer para nós a nossa leitura inicial. Boa noite, irmãs. Boa noite, querida. E conectando nós aí com a espiritualidade amiga dessa casa abençoada, encarnados e desencarnados, nós, Senhor Jesus, queremos imensamente agradecer esses sublimes momentos de encontro com essa cartilha abençoada, sua palavra de vida eterna, seu santo evangelho. Nesse instante, Senhor Jesus, rogamos por todos nós, por todos os lares,
pelas crianças, pelos idosos, pelos chefes de família, pelos jovens, Senhor. Que a sua paz, a sua luz, seu amor, estenda sobre todos os corações. Que nunca nos falte força, fé, coragem, esperança, todos os instantes de cada dia. Que a sua luz permaneça conosco. Senhor, nós pedimos sempre por aqueles que perderam materialmente seus familiares, seus lares, até mesmo os sentimentos. Mas hoje, Senhor Jesus, nós aqui reunidos com as maiores vibrações, queríamos pedir por aqueles que desencarnaram em dolorosas e tristes condições, inesperadas, e queremos emanar essas energias aos irmãos espirituais de luz, os socorristas, os mensageiros de Jesus, que se faz presente nessas regiões de sofrimento, de dor. Nós rogamos que esses irmãos possam levar as vibrações de paz, de esquecimento, de refazimento, né, do perispírito, a esperança, né, de novo, do futuro, de novos dias. Que essas energias sejam aproveitadas em favor desses irmãos desencarnados nessas zonas de sofrimento, de maiores sofrimentos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz, possa acudir, socorrer e amparar cada um deles na sua jornada espiritual. É o que nós pedimos, Jesus, todos os dias, por esses irmãos em maiores sofrimentos. Pai nosso que estais no céu, santificado é seu bendito e santo nome em toda parte. Dai-nos, Senhor, o pão material, dai-nos o pão espiritual e perdoa as nossas ofensas à medida que vamos perdoando nossos irmãos do caminho. E não nos deixe entregue à nossa inferioridade, à tentação que reside em nós, pois que teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada. E agora, antes da gente chamar a nossa convidada, né, vamos fazer uma leitura das obras de Kardec. E Kardec, esse nosso irmão, ele veio com a missão assim, e ele conseguiu em todas as suas obras, tudo que a gente procura, a gente acha. E o nosso tema hoje é sobre a Bíblia. E lá na Gênese tem um pedaço que fala da Bíblia. Eu vou convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós a leitura desse fragmento. Boa noite, Odília. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos Aí, nossa leitura. certinho? Certinho. Papel da ciência na Gênese. Item 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de suas religiões, donde o terem sido religiosos os seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, eles deram, sobre essa formação e ao arranjo do universo, explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis.
Item 6. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, o par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer. E, de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultracego à letra, e assim pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguidas sobre o sentido literal. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Fecharam-se então os olhos obstinadamente, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não manda a prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar pelo respeito que infunda a vetustez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo. Allan Kardec, A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, capítulo 4. Então, vamos agora convidar a nossa amiga, né? Hoje é a primeira segunda-feira do mês, e ela vai fazer um estudo para nós sobre a Bíblia, né? E a Bíblia, muitas vezes, na doutrina espírita, muita gente nem pesquisa nela, mas ali a gente encontra várias coisas que a gente precisa pesquisar e precisa saber. E hoje a Valdete vai nos trazer esse estudo que ficou muito bom. Valdete, querida, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Boa Alegria, noite. estamos aqui para tentar dar um pequeno estudo, porque não sou nada especialista, ainda falei com a Tânia, Dona Antonieta Barini, a Termutes, Lourenço, que gostavam e sabiam. Mas a gente tenta dar uns pequenos, assim, falar alguma coisinha, né, a respeito dessa grande obra universal, e que foi o primeiro grande livro impresso, é volumoso, mas a gente precisa dar uma pincelada para tentar entender. A Valdete falando, né, que pequeno ensinamento. E para nós que estamos aqui, né? Então, estamos aí, minha amiga. Posso compartilhar? Pode. Pronto, né? Bom, aqui eu coloquei uma Bíblia moderna, e a palavra Bíblia, ela vem do grego e quer dizer livros, uma coleção de livros. E realmente nós vamos ver que inúmeros livros estão nela, inúmeras páginas, ela é editada sempre em papel bem fininho, para poder não ficar tão volumoso, né? E ela vem lá do povo hebreu. Essa leitura aí da Gênese, Kardec cita as outras religiões mais antigas e que também
tem os seus livros, os seus escritos, as suas origens, e que Jesus escolheu esse povo hebreu, hoje chamado judeu, e porque naquela época eram os únicos que aceitavam um monoteísmo, um único Deus. Como Jesus veio falar do Pai amantíssimo e a existência de só esse Pai, então ele precisou vir nesse povo. Então, Jesus era hebreu, que seria hoje um judeu. E muitos judeus o aceitaram, muitos hebreus o aceitaram, mas muitos não. E hoje os judeus não aceitam Jesus. Então, a gente diz que o cristianismo, principalmente por causa de Paulo, ele veio para o Ocidente. No Oriente tem um número muito pequeno de cristãos, porque Paulo ele avançou para o Ocidente, para onde a Turquia hoje era a Ásia Menor, para a Grécia, para a Itália, Roma, e chegou até a Espanha. Então, ali no Império Romano, que dominava principalmente a parte ocidental, aí ele se fixou e tornou-se a religião fundamental. Então, o cristianismo, a gente diz que é uma religião judaico-cristã. Por quê? Agora nós vamos entender. Porque se a Bíblia é o livro fundamental, parte dela, ou a maior parte, é a história, as tradições, a cultura dos judeus, dos hebreus. E a outra parte vem depois de Jesus sobre os seguidores dele e sobre ele, os evangelhos que falam sobre Jesus. Então, a Bíblia tem a parte antes de Jesus, que é judaico, e depois de Jesus, que os judeus não aceitam, e nós aceitamos, os cristãos. Então, a Bíblia tem essas duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Passa. Aqui, nós temos um rolo que era usado naquela época quando começou a escrita, porque, segundo o Severino diz, eu tenho umas anotações que ele estuda barbaramente, ele sabe muito, durante 900 anos, esse povo judeu ficou na oralidade, eles não tinham nada escrito. Tudo que aconteceu com o povo, com Moisés, passou 900 anos para depois eles começarem a escrever. Aí eles faziam os rolos. E aí nós temos exemplo, e eles chamavam de escrituras sagradas. Então, na época de Jesus, por exemplo, o Gesiel, que depois era Estevão, o Paulo, eles usavam as escrituras sagradas em rolos, e principalmente em pergaminho, que era a escrita em couro de carneiro ou de cabra. E lá no Egito, que eles passaram a escrever anteriormente, mais antigamente, no Egito eles usavam uma planta chamada papiro e faziam, escreviam em folhas que eles faziam daquela planta, tirada então do papiro. Então, as escritas antigas ou eram em papiro ou em pergaminho, e os hebreus usavam mais o pergaminho. Pode passar. Então, nós vamos ver o seguinte. As antigas escrituras, eu vou fazer um detalhe já antecipando, que a Bíblia católica é um pouquinho diferente
da Bíblia protestante. A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais do que a protestante. Mas eu peguei um material mais bonito, mais organizadinho, aí de fonte protestante. Então, o que está aí é tirado da Bíblia protestante. Aí está a divisão do Antigo Testamento, porque as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, então, do protestante tem 39 livros, e o do católico tem 46. E os 39, eles são divididos por temas. Por exemplo, os 5 primeiros, eles são, assim, alegados que seriam escritos por Moisés. Então, é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Esses 5 aí, quando é livro, a gente chama Pentateuco. Penta é 5. Não, deixa aí. O Pentateuco, então, seria 5 livros, ou 5 rolos. Mas, lendo, assim, eu tenho um dicionário bíblico, e ele comenta que de Moisés mesmo, é só uma parte do Gênesis e do Êxodo, e um pouco do Levítico, mas são outras pessoas que acabaram escrevendo depois. Mas isso aí corresponde à chamada lei. Para os judeus, aí estão as leis. Por quê? No Gênesis, está a história a partir de Adão e Eva. Depois passa por Noé, no dilúvio, e vem vindo a história, vem os 3 patriarcas, os 3 pais que deram origem ao povo hebreu, Abraão, Isaque, Jacó. Jacó, que teve os 13 filhos e uma filha, esses 13 filhos, até hoje, os judeus, eles se julgam descendentes de um desses 13, que formaram as chamadas tribos. Jesus, por exemplo, é da tribo de Judá. Então, eles iam pela descendência através do homem. E isso a gente vai perceber, até há pouco tempo, que quem pegava o sobrenome dos pais, ou do pai, era o homem, o filho. A filha, ela ia pegar depois o sobrenome do marido. Então, é difícil quando a gente vai fazer uma genealogia, que é a história assim, de uma família, né? Então, você percebe isso. As mulheres recebiam o nome, principalmente na língua portuguesa, Maria das Dores, dos Anjos, da Conceição. Então, enfiava no sobrenome das mulheres sobrenomes assim de santos, de Jesus, Maria de Jesus, Maria do Rosário. E os filhos não, eles pegavam sobrenomes. Então, às vezes, a gente descende de uma filha daquela família, aí é complicado, você tem que ver quem era irmão, qual era o sobrenome, quem era o pai, porque isso vem lá dos judeus, porque os judeus, eles sempre seguiram a descendência do homem. Tanto é que o Jacó teve 13 filhos e uma filha, a filha não conta. Os 13 filhos é que deram origem às 13 tribos. E dessas 13 tribos, 12 ganharam terras. E uma ficou com até que Moisés descende. Eu falei que isso aí puxou a brasa para a sardinha dele. A tribo de Levi, os levíticos,
Esses daí ficaram com serviços de ajuda aos sacerdotes, serviços religiosos. Então, eles não ficaram com uma incumbência, assim, considerada digna, nobre. E por isso que a gente considera descendência dos 12, porque o Levi, aí, no caso, ele ficou sem as terras, e eles dividiram as terras lá de Israel de acordo com as tribos. Bom, no Gênesis, então, conta toda a história do povo, até começar a chega Moisés. O Êxodo, o próprio Moisés escreveu, porque ele conta a retirada, através dele, do povo hebreu, do cativeiro lá do Egito. Então, ele vai narrar nesse livro Êxodo toda a retirada, todos os 40 anos que eles ficaram percorrendo o deserto, até a chegada na terra prometida, na terra de Canaã. Levítico, ele vai falar ali das leis. Números, ele fica contando os descendentes, porque Jacó foi para o Egito com os filhos todos, porque José tinha sido vendido, é toda aquela história. Aí ele pede para os irmãos levar o pai, todos os irmãos, aí vai a família toda para o Egito, e lá eles vão ficar quase 300 anos. E eles multiplicaram muito. Aí ficou um povo assim de milhares de pessoas. Aí esse Números vai contar esse número de cada tribo e tal. E Deuteronômio ele vai relembrar as leis que estão lá no Levítico, que estão lá no Êxodo, e então repete. Então, esses 5 livros, eles são fundamentais para os judeus, e tudo isso que eu disse agora estão contidos aí. Então, aquele decálogo que mediunicamente o Moisés recebeu, estão aí. E as leis que Moisés criou, que são mais de 600. As leis que falam, mais de 300, falam, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Depois as outras falam assim, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Um é do não, outro é do sim. Então, dá mais de 600 leis que foram ditadas pelo próprio Moisés. Essas não são mediúnicas, só aquelas 10 do Decálogo que o Kardec aproveita, e no livro 3º do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, Kardec segue o Decálogo. E ele cria, então, ali as 10 leis, através dos ensinamentos dos espíritos, lei da adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, progresso, sociedade, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Essas 10 leis são tiradas, então, do Decálogo aí bíblico. Depois vem 12 livros, que são chamados livros históricos. Aí vai falar dos juízes, das personalidades que foram importantes, dos reis, livros assim que falam da vida do povo hebreu. Então, são 12 livros históricos, então. Aí, depois, vem os livros de poemas, de cânticos, a gente ouve falar nos Salmos de Davi, nos Provérbios do Salomão, do rei Salomão, que era muito sábio, e assim, o Cântico dos Cânticos, são livros, assim, poéticos, bonitos, com muitas mensagens maravilhosas, e que a gente não toma conhecimento, e são muito bonitos. Por exemplo, o Jó está incluído aí, porque Jó não foi um personagem real. Jó é um tipo, não é uma parábola, mas é uma história fictícia que traz ensinamentos, principalmente de quê? O que a gente fala? A ciência de Jó. Então, o quanto que ele sofreu. Então, foi uma história criada como fundo de ensinamento.
para aquele povo. E Jó não existiu realmente. Aí depois vem os 17 livros de profetas. E foram 16 profetas. Aí tem 16 profetas, sendo 5 ou 4, porque Lamentações é de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Então, Jeremias e Lamentações é do mesmo profeta. Então, esses médiuns, chamados profetas, têm 5 considerados principais, os maiores, os que escreveram mais, e tem 12 considerados profetas menores. E é aí que vai aparecer na Bíblia Católica, pode passar. Agora, a gente vai ver que acrescentou, depois de Jesus, o Novo Testamento, que é o que a gente conhece. Aliás, a gente não conhece nada, porque a gente não lê as epístolas, a gente não lê o Apocalipse, e mal lê os 4 evangelhos, porque Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo, cita em suas outras obras. A Gênese, por exemplo, ele vai analisar os chamados milagres que Jesus fez, né? Os acontecimentos. Então, ele cita muito os evangelistas. E os evangelistas são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Incluído aí, tem os Atos dos Apóstolos, que quem escreveu foi o Lucas. Isso aí depois a gente fala melhor, que hoje eu abordei mais o Velho Testamento, né? Que é as escrituras antigas. Então, daqui eu vou só apresentar os 27 livros que existem no Novo Testamento. Então, 5 são chamados pelos protestantes católicos como livros históricos, porque narram os acontecimentos com Jesus, os fatos que aconteceu, os fenômenos que aconteceram, produzidos por ele, fenômenos naturais, é lógico, e as narrativas que os evangelistas fizeram, então, sobre Jesus, e análises, principalmente o João, que ele, ao invés de fazer muitas narrativas, ele faz mais interpretações dos ensinamentos de Jesus. E depois vem as chamadas epístolas, que são 14 de Paulo, e expuseram só 13, porque uma de Paulo, que a gente tem certeza pelo livro Paulo e Estevão, que foi o Paulo que escreveu. Mas ela, por muitos, não é considerada de Paulo, mas com certeza foi Paulo, porque Emmanuel narra que é a epístola aos Hebreus que está ali, ó, entre as epístolas gerais. A primeira colocada ali deveria ser 14 em vez de 13 e 7 ao invés de 8. As 7 epístolas dos outros apóstolos, que são uma do Tiago, menor, 2 do Pedro, 3 do João, o mesmo João que escreve o Evangelho e o mesmo João que vai receber o Apocalipse. E uma do Judas Tadeu, porque o Judas Iscariotes não estava mais aí, ele não escreveu nada, inclusive suicidou, né? Logo que Jesus estava na cruz, ele já suicidou. Bom, então são 14 com 7, 21 epístolas, mas dizem que tem muito mais. Puseram 14 de Paulo, mas falou que são mais de 20. É que a gente vai ver depois que quem selecionou, quem escolheu tantos livros do Velho Testamento quanto do Novo, foram estudiosos da Antiguidade. Então, eles optaram em escolher aquilo que eles acharam que era mais fidedigno, de fonte mais espiritual. Então, tem muito disso. Mas há livros apócrifos que
hoje às vezes são editados, estudados, né? Que não consta aí no Novo Testamento. E, então, são esses 27 livros. Com 39, então, os protestantes têm 39 do Antigo, mais 27 do Novo, vai dar 66. E o católico tem 46, ainda aí, agora vão ser, não, ainda tudo do protestante aí. Aí eu comparei o Velho e o Novo Testamento. As duas primeiras colunas, não se pode parar aí. As duas primeiras colunas são o Antigo Testamento. E eles coloriram, dividindo aqueles livros históricos, o Pentateuco, os livros históricos, os cânticos, os livros poéticos, depois os grandes profetas e os pequenos profetas. E aqui de cá nós temos os 4 evangelhos, depois separou os Atos dos apóstolos, que é mais histórico mesmo, depois as 3 epístolas, deixaram de cá a dos Hebreus, que é do Paulo, e mais as 7, e o Apocalipse. Então, aí tem os 39 com os 27, os 66 livros da Bíblia protestante. Pode passar. Aqui eles fazem uma análise dizendo o seguinte: os livros históricos da Bíblia, como lá o Gênesis, como tem a Esther, os Atos no Novo Testamento, 90% a gente entende tudo que lê, quer dizer, ao pé da letra dá para entender. Isso segundo os protestantes aí. Mas 10% são alegorias. Você tem que ter cuidado, porque você não pode pegar tudo ao pé da letra. Agora mesmo eu vou comentar até sobre o Adão e Eva. Eu ainda ouvi uma entrevista hoje, de 16 minutos, com o Chico Xavier no Pinga Fogo, onde o pastor protestante vai perguntar a ele sobre Adão e Eva e a reencarnação. Como existe reencarnação? Como que brotou Adão e Eva sem ser reencarnados? Então, o Chico soube responder muito bem, com o Emanuel ali, né, assoprando para ele. Bom, a poesia são livros que 85%, segundo aqui o estudo deles, você lê e entende, como você lê, mas 15% é alegórico, porque tem provérbios, tem o Jó, que é um livro assim alegórico, não é de um personagem real, e vem as profecias. Nas profecias, inclusive, entra o Apocalipse, e principalmente as profecias do Daniel. Lá atrás, o Daniel, aquele que ficou trancado na cova de leões, leão não agrediu. Então, o Daniel foi um profeta que profetizou e pôs os chamados 7 selos. E o Apocalipse de João, ele abre os 7 selos. E tudo que estava em Daniel já foi cumprido, que a queda daqueles antigos impérios, da Babilônia, da Pérsia, do Alexandre o Grego, o Império Romano que caiu. Modernamente, nós tivemos o Império da União Soviética que caiu. Então, vive caindo os impérios. Uma das profecias lá de Daniel seria aquele gigante de pés de barro, e que tudo iria desmoronar quando os pés caíssem. Então, eram os 5 impérios, isso está tudo lá nos livros, até da Mesopotâmia, lá na Babilônia. E o Apocalipse de João, então, esses livros, 95% a gente não entende como se lê, porque é tudo alegórico.
Então, são interpretações que até hoje a gente não dá conta de fazer. E os espíritos ajudam, tem muita gente estudando, interpretando, e então é o que virá, o que já foi, o que está acontecendo e o que virá, principalmente no Apocalipse, que é o mundo de regeneração, que é a Nova Jerusalém, ali o símbolo no Apocalipse. E os evangelhos, eles falam que 85% se entende, mas 15%, que são até parábolas, não dá para a gente entender do jeitinho que está escrito. E não é só isso, outras coisas também que Jesus disse. Então, muita coisa foi explicado com a terceira revelação, que é o Espiritismo. E as cartas, ou as epístolas, né? 90% dá para entender como se lê, e 10% não. Eu digo que às vezes até mais de 10%, né? Então, pode passar. Esses são os temas aí, então, da Bíblia. Agora sim, vem uma comparação entre a Bíblia católica, aí estão os livros, numa coluna é a católica, e na outra, que eu tenho as chavezinhas aí que eu coloquei, isso aí foi eu que coloquei. Na outra que tem umas falhazinhas, é a protestante. Então, nós vamos ver os 2 primeiros livros que estão na católica e que não foram incluídos na protestante. Porque o Martim Lutero, que fez a reforma protestante, ele julgou que eles não eram de origem, assim, divina. Então, não incluiu. Mas lá, no começo, e muito antes da reforma protestante, a Igreja Católica já incluiu esses 2, porque esses livros existiam, escritos entre os judeus, quando os católicos começaram a fazer a pesquisa, a traduzir a Bíblia. E Tobias e Judite são considerados assim personagens fictícios que servem de exemplo à vida deles. Então, que seriam narrativas que seriam como o livro de Jó, que servem de exemplos da ação, da atitude que essas personagens tiveram. E os judeus consideram eles, mas não oficialmente também. E depois a gente vai ter, lá na terceira coluna, mais 2 livros, o da sabedoria e o eclesiástico. Isso aí são pessoas que escreveram reforçando aqueles livros que já tem, que é os Provérbios, o Salomão, o Eclesiastes, que já está lá nos livros de provérbios, de poemas. Então, houve um reforço. E são pessoas lá do meio dos judeus que também escreveram. E a Igreja Católica achou por bem incluir, porque são bonitos também, traz coisas muito bonitas. E tem um incluído como profeta, mas que, na realidade, o Baruque, os protestantes não incluíram, porque o Baruque, ele era secretário do Jeremias. Se vocês olharem, o Jeremias está 2 nomes para cima. E, então, o Baruque era um secretário do Jeremias, que escreveu o que Jeremias pediu, e escreveu também considerações dele. Então, os protestantes não consideraram, porque já tem o livro de Jeremias, o Baruque foi secretário do Jeremias. Então, mais um livro, eles não consideraram Baruque um profeta, que ele foi apenas o secretário. Mas os católicos acharam por bem incluir. E lá no final, tem 2 livros de Macabeus, livro 1, Macabeus 1, Macabeus 2.
que foi um grupo de pessoas, descendentes de uma família, que governou ali um período Israel. E eles escreveram os livros também, livros que são até ali históricos, e que os católicos acharam por bem incluir, porque fazia parte da história do povo hebreu, dos judeus, e os protestantes acharam por bem não incluir. Então, isso aí é a questão de aceitar ou não. E ali em cima está bem explícito. A Bíblia Católica tem 73 livros e a protestante 66. Ficou claro isso daí, que uma tem um pouquinho mais que os outros, né? E vamos ver um pouquinho para frente. Pode passar. Aqui são os livros que existem na Torá, no Nevilim e no Ketuvim. Assim são os nomes que os judeus dão às escrituras sagradas deles. E eles não chamam de Bíblia. Isso aí é porque os gregos traduziram a Bíblia e eles puseram o nome que vem da origem grega, da palavra grega, Bíblios, livros, conjunto de livros. Então, veio do grego a palavra Bíblia. E eles, então, eles chamam de Sagradas Escrituras e deram esses nomes em vez de profetas, Nevilim, Torá, que são o Pentateuco, lá considerado de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e os livros históricos, de provérbios também, né? De cânticos, que eles têm. Então, a Bíblia protestante é mais próxima dos judeus do que a católica, que apesar de pegar dos judeus, mas os judeus também não incluíram alguns livros. E aqui são dados interessantes. A Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.163 versículos, 3.566.480 letras. O maior versículo, eles puseram que está aí em Esther, no livro de Esther. O menor versículo está em Êxodo. Os salmos, que são 150, o 14 e o 53 são iguais. O maior capítulo está no Salmo 119. O menor capítulo é outro Salmo, 117. O centro da Bíblia são os Salmos. Um Salmo, 118, bem no miolo da Bíblia. A palavra Senhor é repetida 1.855 vezes, porque os judeus não falam Deus. Os gregos, ao traduzir, Jesus falava o meu Pai, Jesus não falava Deus. Meu Pai que está no céu, Pai nosso que estás no céu, meu Pai que me enviou. Então, Jesus usava a palavra Pai. E os judeus, eles dão o nome de Elohim, Eloi, na língua deles. Eles não aceitam a palavra Deus. Então, de onde surgiu essa palavra Deus? Foram os gregos, que eles foram os primeiros a traduzir fora do hebraico, que é a língua dos hebreus, fora do hebraico. Quem traduziu a Bíblia primeiro? Os gregos. Aí, na palavra deles, o Deus maior grego era Zeus. Aí eles passaram o Deus hebraico para Deus, semelhante a Zeus. Então, vem do grego Deus. E, então, essa palavra Deus veio, então, dos gregos, que traduziram, foram os primeiros a traduzir a Bíblia para outra língua, né? Então, vamos passar aí.
Ah, isso aí ficou fraquinho, né? Mas eu não sei se me acompanho por cor. Essa linha eu fiz à mão e eu tentei copiar, mas ela ficou fraca. Então, ela vai, a história do povo hebreu, começa lá em Adão e Eva, há quase 6.000 anos antes de Cristo, porque essa linha aí vai até Jesus. Aquele quadrinho vermelho lá no fim é quando Jesus nasce. Então, aqui para trás, tem uma quebra de linha aí, um M meio vermelho no começo. Dá para ver aí? Um zigue-zaguezinho. Aí a gente quebra a linha. Então, em vez de pôr ano por ano, de 100 em 100 anos, a gente dá um salto. Então, quando a gente pega uma linha de tempo que tem esse zigue-zaguezinho, é porque quebrou, é porque pulou um espaço ali. Então, de quase 6.000 anos antes de Jesus, que é a história do Adão e Eva, que fugiu do paraíso, que foram expulsos do paraíso, aí o que o Chico respondeu? Tem uma incoerência, porque Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e fugiu, e lá na frente ele casou e formou família. Ó, se eles são os primeiros homens, tiveram os primeiros filhos, como é que o Caim saiu dali e casou com uma mulher e fez um povo? Aí foi isso que o Chico respondeu, e é isso que Kardec aborda na Gênese, explicando que Adão e Eva é um símbolo da raça adâmica, dos exilados que vieram para a Terra. Expulsos do paraíso, eles saíram de um planeta melhor, vieram para a Terra. E aqui eles desobedeceram, não, desobedeceram lá, por isso que eles foram expulsos do paraíso. Desobedeceram as leis naturais e vieram para cá. Então, esse símbolo é um símbolo que está na história do povo hebreu. Só que os protestantes, os católicos, acreditam no pecado original, que Adão e Eva foram os primeiros. Eu tive aluno que, quando eu fui dar geologia, e mostrei que os homens da Terra, eles são de há 2 milhões de anos, os primeiros, assim, homens, hominídeos mesmo, e que os primatas são de 25 milhões de anos, e que veio na evolução lá de Darwin. Aí teve um menino que falou assim, não acredito em nada disso. Eu vou estudar porque eu preciso tirar a nota com você. Mas na Bíblia não é assim. Primeiro homem, Adão e Eva, de 8.000 anos atrás, porque se é 6.000 anos antes de Cristo, nós estamos 2.000 anos depois de Cristo, Adão e Eva têm 8.000 anos só. E os homens modernos são de 100.000 anos atrás. O homem, como ereto, como hoje, é de 100.000, e Adão de 8.000. E esses povos antigos chineses são mais velhos do que os hebreus. Então, não tem essa de ser os primeiros homens. Então, eles pegam ao pé da letra, e os protestantes pegaram, e os católicos também. Aí vem a doutrina espírita, e não fica ao pé da letra, e associa os estudos modernos, que está ali na Gênesis, no trecho que a Tânia pediu para ler hoje, que Kardec explica. Por que então foi desvendado lá atrás? Porque precisou chegar hoje no que a ciência já descobriu, a geologia, a geografia, a astronomia, todas essas ciências que vão mostrar a alegoria existente nessas passagens bíblicas. Não são mentiras, mas tem que se saber interpretar, entender essas alegorias que quem lê ao pé da letra não entende. E, então, a gente vai perceber que pela quebra ali da linha, vocês têm aqui um arco, um intervalo, entre o Abraão, esse verdinho,
é o Abraão. Até aqui o vermelhinho, o Jacó, foram uns 300 anos quase que Abraão, Isaac e Jacó viveram e formaram a raiz do povo hebreu, porque eles descendem dos filhos de Jacó. E essa flecha vermelha, essa chave vermelha ali, é o tempo que eles vão para o Egito e vêm para o Egito até Moisés, quando Moisés tira eles. Deu para ver aí a chave vermelhinha? E depois que eles voltam para a Palestina, aí vem governo de juízes. E essa chave grande verde aqui é quando vai aparecer os profetas. Então já passou a ida para o Egito, a volta do Egito, estabelecimento na terra de Canaã, o governo deles ali, dos reis, aí sim que vai surgir os profetas. E os profetas, aqueles 16 que eu mostrei, eles vão surgir do ano 900 e pouco até o ano 300 antes de Cristo, 300 e pouco. Então, eles, em 400 e poucos anos, surgiram os profetas. Aí depois, antes de Jesus nascer, o último profeta tinha sido o Malaquias, que previu a vinda de Jesus, que é o final dessa chave verde aí. E nasce o João Batista, que é um dos primeiros profetas, o Elias, que reencarnou para preparar o terreno para Jesus, que era da idade de Jesus. Então, eles tiveram um intervalo de quase 400 anos sem profeta. E eles tinham acostumado com o profetismo. E naquele intervalo, houve, então, o rabinismo, os rabinos, os que estudavam a lei, e Gamaliel foi um rabino, professor de Paulo de Tarso, que eram os doutores da lei. Então, os rabinos eram os doutores da lei. Então, foi a era que eles que passaram as informações, passaram as escrituras. Então, não teve, nesse intervalo, aí profeta, de quase 300 anos. Aí veio João Batista, junto com Jesus, e que prepara o terreno, porque ele começa adolescente a pregar, e quando Jesus está com quase 30 anos, é que ele vai iniciar o seu messianato, vai ser o Messias. Mas antes ele já circulou, ele já pregou, já ensinou, mas ele publicamente vai aparecer depois que é batizado por João, cumprindo as profecias. Bom, por hoje, eu acho que vai ser só, e eu volto depois para a gente comentar. Acho que não vai ter muito tempo, assim, para a gente ficar comentando muita coisa, né? Foi maravilhoso, Valdete. Olha, tanta coisa. Solange encheu o caderninho dela copiando, ó. Muito conhecimento ali, muita coisa que a gente nem tinha ideia, não é, meus amigos? Então, minha amiga, foi muito bom. Aí, o mês que vem, a Valdete volta de novo, né? Quanta coisa. Se quiser, eu passo essa linha do tempo. Tá, a gente põe lá no grupo. É o que eu estava pensando em pedir. Então, porque ela está numa folha de A4. Aí eu escaneei e botei no PowerPoint. Uhum. Mas eu posso mandá-la no PDF. Você me manda no PDF, eu ponho lá no O grupo. PowerPoint dá uma encolhida. Uhum. Né? Eu ponho no grupo, aí quem quiser pegar, ela vai estar lá. Aí eu ponho. A Keila está falando, Valdete. Obrigada, Valdete. Quanto conhecimento, gratidão. Nós agradecemos. Muito complexo, complicado isso aí, né? E eu nunca li a Bíblia. E eu tinha um primo protestante,
Ele estava na 20ª leitura da Bíblia inteira. Nossa, E estava criando perguntas capciosas para fazer para os jovens da igreja dele, presbiteriana. Eles conheciam a Bíblia mesmo. Que danado. Mas foi excelente, foi muito bom, Valdete. Então, vamos agora, né, meus amigos, já são 21h04, vamos fazer o nosso encerramento. Vamos agora serenando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos agradecer essa oportunidade bendita de termos a nossa amiga que tão pacientemente, né, veio nos trazer tantos conhecimentos. Que a espiritualidade amiga possa abençoá-la cada vez mais, que ela tenha sempre cada vez mais forças, mais discernimento para passar mais conhecimentos para nós. Vamos rogar também a espiritualidade amiga e a equipe do Senhor José Marques Garcia, que possa visitar a cada lar, abençoando a cada integrante das nossas famílias, fluidificando as nossas águas, e que nós possamos, Senhor, termos sempre a paz, o amor em nossos corações. Que as vibrações de luz, de paz, cheguem a todos os irmãos que não puderam estar conosco, os que nos assistirão posteriormente também possam receber essas benesses, Senhor. Também pedimos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nas prisões, nos orfanatos, nos lares de idosos, que todos possam ser abençoados, Senhor. E assim, agradecemos por mais essa oportunidade e que possamos nessa semana também termos muita paz, muita luz em nossos corações. Senhor, pedimos também a fluidificação das nossas águas com medicamento, que cada um dos irmãos que estão aqui conosco, que nos assistirão, possam ser fluidificadas. E assim, Senhor, agradecemos por mais essa noite, por mais esses conhecimentos que adquirimos. Gratidão, Senhor, gratidão à equipe do Senhor José Marques Garcia. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. A semana que vem nós teremos aqui o nosso amigo Péricles, que irá fazer um estudo sobre o pensamento. Fiquem com Jesus, até a semana que vem. Muita paz, muita luz no coração de todos. Muito obrigada pela participação de todos.